Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a ciência e a tecnologia que está por trás da elaboração desse produto e por que que ele é um produto de classe mundial considerado o número um em sua categoria. Este vídeo que vocês vão assistir agora é um vídeo de propriedade da Herbalife que vai evidenciar a origem da matéria-prima que entra na composição deste produto fabuloso que é o Herbal Concentrate. Muita atenção. At Herbalife Nutrition, quality is at the heart of everything we do. And that dedication begins with the very best ingredients, which is why we source our tea from one of the oldest and most fertile regions. From farmers who have been harvesting tea for generations. Located high in the mountains, the terrain, the rich soil, and the climate all combine together to create the perfect conditions for growing the world's finest teas. Our dedicated farmers ensure only the most ripened and fragrant tea leaves are harvested. It is this place and these farmers that Herbalife Nutrition turns to in its search for only the very best for our customers. And it is this expertise and devotion from generations of farmers that go into crafting our teas, so that millions of people around the world can come together to enjoy the natural benefits and refreshing taste of real tea. Eu acrescentaria de comentário é que a fonte da matéria-prima que entra no nosso Herbal Concentrate, podemos fazer uma comparação semelhante à uva, que tem o seu terroir. O chá verde também tem o seu terroir. A laranja mouro também tem o seu terroir. Terroir é uma expressão em francês que refere-se às condições climáticas, geográficas, de solo, de ambiente, em que o vegetal cultivado naquele ambiente evidencia e manifesta, melhor do que evidencia, o máximo do seu potencial do ponto de vista nutricional e da elaboração de compostos bioativos. Então, a matéria-prima vem do terroir do chá verde na China. Esse é o primeiro ponto. Já o segundo ponto, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse vídeo é um vídeo muito recente, feito pelo Dr. Luigi Gratton, que é o nosso atual presidente do Conselho de Assessoria Nutricional Global da Herbalife. E ele fala sobre a tecnologia patenteada pela Herbalife, que é utilizada na extração dos componentes ativos do chá verde, que entra na composição do Herbal Concentrate em todos os 95 países onde a Herbalife tem este produto. Tea is one of the most commonly consumed beverages around the world, and there are many different varieties, including green tea, black tea, oolong tea. Once the tea leaves are ripe and ready, we need to extract all the components from the tea leaf. Now, a lot of companies use what's called an alcohol extraction method to separate the beneficial properties from the tea leaf. But at Herbalife, we do something different. We use a patented method of water extraction, which separates all the beneficial components from the tea leaves without all the unnecessary, unwanted byproducts that may come from alcohol extraction. So the next time you're in... Nós temos, então, uma tecnologia patenteada que permite extrair todos os componentes bioativos sem utilizar álcool, mas sim utilizando água, que não deixa resíduos nem toxinas. Isso é mais um fator de alta qualidade, da qualidade desses produtos que nós consumimos e que nos dão tranquilidade e segurança de compartilhar com toda a nossa família. Todavia, eu quero que vocês prestem muita atenção agora à composição do nosso produto, porque eu quero elucidar um equívoco que vocês já devem ter escutado falar nas redes sociais por falta de informação ou por terrorismo nutricional. Terrorismo nutricional é uma expressão que nós devemos colocar aspas, em que alguns influenciadores, inclusive profissionais da área de saúde, fazem esse tipo de expediente para conquistar mais seguidores, chamando a atenção para questões polêmicas que não têm embasamento científico. Então, nós estamos vendo aqui, na informação nutricional do Herbal Concentrate, que tem um valor energético baixíssimo,
Vocês estão vendo aqui? 2 calorias por 100 ml de produto. E você tem carboidratos, 1,2 gramas de carboidrato na porção de 1,7 gramas de produto. E tem 85 miligramas de cafeína pela porção do produto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é do ingrediente principal que entra na formulação do produto, representando os carboidratos. Sem falar das ervas, que nós já mencionamos no início da nossa aula, que é o ingrediente número 1, é o chá verde, em seguida vem o chá preto, depois a malva, o hibisco e o cardamomo. Então, vocês observam aqui nos ingredientes que nós temos a maltodextrina. E esse é exatamente o componente que eu quero me deter agora para educá-los, para que vocês entendam, primeiro, do que se trata, quais são as suas características, quais são os seus benefícios e por que que esse terrorismo nutricional que é feito em torno da maltodextrina não tem fundamento. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é a estrutura molecular da maltodextrina. Vocês estão vendo aqui moléculas de glicose. Na tela, vocês estão vendo 3 moléculas de glicose ligadas entre si, e a molécula central, vocês estão vendo que ela está entre chaves, como se fosse entre um parêntese especial. E no canto inferior direito do parêntese da chave, tem a letra N. E aqui embaixo tem uma observação importante. Esse N significa o número de moléculas de glicose que você encontra normalmente na estrutura da maltodextrina. Então, você tem de 3 a 19 moléculas de glicose por molécula de maltodextrina. Então, ela não é um açúcar, ela é um carboidrato. Todos os açúcares são carboidratos, mas nem todos os carboidratos são açúcares. Então, de acordo com a legislação brasileira, de acordo com a Anvisa, para ser açúcar tem que ser mono ou disacarídeo. Então, a glicose, a frutose, são exemplos de monossacarídeos e são açúcares. Já a sacarose e a lactose, a sacarose, o açúcar da cana, e a lactose, o açúcar do leite, são exemplos de disacarídeos. Então, monossacarídeos, como a glicose e a frutose, e disacarídeos, como a sacarose e a lactose, são exemplos de açúcares. Agora, quando passa para 3 moléculas ligadas entre si em adiante, não pode mais ser chamado de açúcar, passa a ser chamado de carboidrato. Então, a maltodextrina não é um açúcar, é um carboidrato. E é um carboidrato que fornece de 3 a 19 moléculas de glicose depois que você digere, quando você obtém este produto em determinados alimentos ou suplementos. De onde vem a maltodextrina? Ela vem do amido. A partir de quebra enzimática desta molécula de amido, você obtém esses pedaços de amido que nós chamamos de maltodextrina. É como se fosse a digestão parcial do amido que ocorre dentro do nosso próprio sistema digestório. Então, a origem dela vem da hidrólise parcial do amido, geralmente proveniente de milho, arroz, batata ou trigo. Ela é facilmente digerida e rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal. A sua absorção resulta em um rápido aumento do nível de glicose no sangue, dependendo da quantidade que você está ingerindo de maltodextrina, e vai fornecer um combustível imediato para uso, por exemplo, na musculatura durante o exercício físico. Agora, vamos obter informações bem atualizadas a respeito da segurança, na realidade, um esclarecimento que vem da Associação Nacional de Assistência ao Diabético, que, por sua vez, é um braço da Federação Internacional de Diabetes, e eles afirmam, de acordo com a Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA dos Estados Unidos, as maltodextrinas são classificadas como ingredientes reconhecidos como seguros pela Organização das Nações Unidas, pelo FDA e pela Organização Mundial da Saúde. Então fica esse esclarecimento já como um pressuposto para que vocês fiquem tranquilos a respeito deste assunto e que vocês possam também
utilizar esta imagem, esta referência, para ajudar a esclarecer as pessoas que, porventura, têm algum tipo de preconceito ou muitas vezes deixam de consumir produtos que tenham o nome maltodextrina no rótulo, com medo desse terrorismo nutricional que tanto impera nas redes sociais. Vocês vão ouvir agora um pequeno trecho de uma entrevista com o Dr. Luigi Gratton e com o Dr. John Hayes, dois especialistas. Ele é PhD em bioquímica, o John Hayes, e o Dr. Luigi Gratton é um médico com especialização em nutrição humana. Eu peguei um pedaço da entrevista que vai falar sobre maltodextrina. Preste muita atenção. Luigi, you mentioned the maltodextrin, and Yeah. this one's actually really interesting Yeah. because I think maltodextrin's been vilified as like, oh, I can't pronounce it. It sounds like a food industry, big food product. Kind of doing that for a little bit of effect, Right, but right. maltodextrin is literally just a chain of glucose, Right. and your body it's been designed to metabolize glucose really efficiently. So it's good for the brain, it's good for athletes. Maltodextrin's a long chain of it, and the way it works in your gut, it's really beneficial. It has a bad rap because it's high glycemic, Right. and then for some reason, like people are like, oh, it's not healthy. If you see maltodextrin in a supplement, a tablet or a capsule, there's probably like 100 milligrams or 200 milligrams. It's like far less than a gram. It's way less than a single calorie, which is like, I don't know, maybe 30 seconds of walking. Like it's an insignificant amount of calories. It's an insignificant amount of like blood sugar. So to your point, Yeah. it's high glycemic, but there's no impact or like a negligible impact on blood sugar because there's so little maltodextrin in there. It's So a tiny, and I always like to tell folks, because we like to educate on this, is it comes from plants. Generally, you can source it from plants. You can kind of think of one of your favorite plants, and you kind of shred it up, and you're creating a little powder. And maltodextrin. Now, I'm not trying to here to promote it and sell, but it's really cool because it's a nice way to bind stuff together. And John touched on these phytonutrients, these cool plant botanical chemicals that are naturally. You can take those and you kind of stick them to maltodextrin, and that's how you can make teas or any types. So there's a functionality I think that John is speaking to, that you can have small amounts for functionality in supplements, and it's really not going to affect. Yeah. Anyway, I mean, I think the just thing is because- like, look, we as an work example. for like a big company. Like I'm not here to promote like the big food stuff, Right. but I think the point is like, there's only so many things you can worry about in your mind. Right, and the right. list of things I'm worried about, a little bit of maltodextrin supplement is so far Right, down. right. It's I'm a worried small- about like, Don't sweat the small stuff. don't sweat the small Yeah, stuff. yeah, That's my yeah. take home message Yeah, here. So yeah. Então, quando a gente fala que tem, preste bem atenção agora a essa informação nesse slide. Entre 5 e 10 gramas de maltodextrina pode elevar o nível de glicose no sangue. Só que este aumento pode ser percebido, mas geralmente não é relevante em indivíduos saudáveis. Acima de 20 gramas de maltodextrina na porção de um produto é que você vai ter a mesma resposta metabólica que o açúcar. E quando a gente observa a quantidade de maltodextrina que tem numa porção de chá, nós estamos falando de 1,2 gramas de carboidrato. É aqui que está a maltodextrina. O que é que significa 1,2 gramas? É exatamente alguns segundos de caminhada é o que é necessário para você metabolizar essa quantidade de carboidrato quando você ingere. Mas, Davi, se eu ingerir 2 copos de chá por dia, nós estamos falando de 2,4 gramas de maltodextrina. E se eu ingerir mais, nós vamos chegar a 5 gramas, vamos chegar talvez até a 10 gramas se você passa o dia todo bebendo chá. Isso não significa praticamente nada, porque é irrelevante em indivíduos saudáveis, principalmente em indivíduos que são fisicamente ativos. Então, a falta de informação leva as pessoas a tomarem decisões, muitas vezes equivocadas, de não se beneficiarem dos componentes ativos do chá, sobretudo o chá verde e o chá preto, por causa da presença da maltodextrina. Agora, o que é importante saber, que eu quero máxima atenção para este slide e para o próximo. Eu e Juliana fazemos parte do Comitê de Produtos da Herbalife do Brasil. E eu gosto muito de fazer provocações técnicas, com perguntas mais elaboradas, porque sempre dentro
dos nossos encontros do Comitê de Produtos, nós temos pessoas representantes da área técnico-científica internacional da Herbalife, principalmente aqui da nossa região de Sancan, Centro-Sul América. E eu fiz uma pergunta a respeito da importância e da utilidade da maltodextrina juntamente com os componentes ativos do nosso chá. E a resposta foi a seguinte: a maltodextrina foi adicionada ao Herbal Concentrate, neste caso, apenas para completar o tamanho da porção, para que viabilize o consumo com medida caseira, que é meia colher de chá para preparar um copo do produto. Nessa baixa concentração, a maltodextrina é um excipiente e atua como agente de ligação, um carreador para formar grânulos coesos e estáveis para ajudar na solubilidade e dissolução do pó no preparo do produto para consumo. Se não tivesse a maltodextrina, você ia ficar misturando e o pó das ervas ia ficar no sobrenadante, ia ficar em cima e não ia misturar corretamente. Então essa é a função principal da maltodextrina na composição deste produto. É o mesmo princípio que se aplica a medicamentos e suplementos, onde na cápsula você encontra outros recipientes para preenchê-la, a cápsula, pois os ativos principais têm dosagem muito pequena. Então vamos fazer aqui as devidas proporções desse comentário. Mas o mais importante é vocês saberem que é um carreador para possibilitar a solubilidade das ervas na água para que vire esse chá maravilhoso que nós degustamos. O que mais que é importante saber? Ela está presente em alguns produtos como veículo, pelas suas propriedades funcionais versáteis. Qual é o destaque dessas propriedades versáteis? Primeiro, contribui para a estabilidade do produto, ajudando a prolongar sua vida útil. Isso aqui são funções da maltodextrina. Sua capacidade de ligar-se à água pode reduzir a atividade de água em alimentos, inibindo o crescimento microbiano. Isso é muito importante porque aumenta o prazo de validade dos componentes ativos. Serve como um excelente veículo para transportar e distribuir uniformemente ingredientes ativos como aromas, cores, vitaminas e minerais, garantindo uma dispersão homogênea no produto final. E tem baixa capacidade de absorver umidade do ar, o que ajuda a manter o produto mais seco e evitar aglomeração. Agora nós vamos assistir uma pequena parte de um super treinamento que foi conduzido pela Juliane Cardoso, membro do Chairman's Club 30K, que acabou de concluir com mérito seu curso de nutrição. Ela vai falar sobre a maltodextrina resistente e sobre a maltodextrina. E depois eu vou dar uma dica final de como vocês podem ter acesso a esse treinamento completo e qual é a importância desse treinamento. Então, muita atenção. E sobre a maltodextrina resistente, já quero dizer para vocês que no nosso próximo bate-papo nós teremos uma aula exclusiva sobre esta fibra especial. Então, prestem atenção no vídeo. Primeiro, precisa entender que existem dois tipos de maltodextrina e a gente muitas vezes vê o rótulo dos produtos e está presente em alguns contextos diferentes. No caso do nosso shake, vocês vão ver lá e eu já vou explicar que é um pouquinho diferente dos outros produtos, mas no caso aqui para a gente entender o que é a maltodextrina resistente. Ela é uma fibra solúvel que ela passa por um processo adicional para que ela resista à digestão enzimática do nosso corpo. Então, a gente ingere essa maltodextrina, ela vai para o nosso intestino sem ser digerida e ela começa a ser digerida, então, pelas nossas bactérias. Ela serve de alimento para as nossas bactérias e os produtos dessa digestão são muito benéficos para a nossa saúde, Então, por isso que a gente precisa entender a diferença entre elas. Então, a maltodextrina resistente, ela é uma fibra dietética solúvel que serve de alimento para as nossas bactérias boas. E aí, então, vem, tá, mas e a maltodextrina? O que é a maltodextrina? Porque eu vi lá alguém falando que a maltodextrina é açúcar puro e se tem maltodextrina é porque aquele produto não presta. Calma, gente. Também a maltodextrina é originada do amido, assim como a maltodextrina resistente. A maltodextrina resistente, ela passou por um processo adicional para não ser digerida. A maltodextrina não. Ela pode ser do milho, do arroz, da batata,
ou do trigo. Ela é digerida, ela é rapidamente absorvida, porque a maltodestrina ela tem várias funções, né? Então, assim, a gente pode destacar algumas como prolongar a vida útil, porque ela tem a capacidade de se ligar na água, inibe o crescimento bacteriano. Mas a mais importante de todas, e aqui está a resposta do porquê no rótulo do shake pode contar lá com a maltodestrina, porque a maltodestrina ela é um veículo. E quando a gente lê no rótulo, ela está sempre precedendo os premix de vitamina e minerais. Por quê? Porque ela entrega esses ingredientes aonde eles devem chegar. Ela é uma carreadora de vitaminas e minerais. Então, para que a gente possa garantir que ela seja distribuída de maneira homogênea, que ela chegue aonde deve chegar, a gente precisa da maltodestrina para levar. É como se fosse o trenzinho que leva lá a vitamininha e vai entregar onde deve. E quando a gente fala da presença da maltodestrina nesse contexto, ela é irrelevante em termos de presença, em termos de alteração de glicose. Então, quando alguém questiona, mas tem aqui, ó, no rótulo do shake a maltodestrina, por que que tá aqui? Assim, não, a maltodestrina ela tem vários contextos e no shake ela está como uma carreadora de vitaminas e minerais em quantidades irrisórias, mínimas, tá, gente? Então, eu queria que vocês capturassem essa tela. Esse título que está na parte superior do slide é o título que vocês devem procurar no YouTube, dentro da biblioteca de vídeos oficial da Herbalife. Treinamento e lançamento de produto. Foi na ocasião do lançamento do nosso mais recente sabor do shake, torta de limão, que é um espetáculo. Ela foi convidada para fazer um super treinamento que eu considero um dos mais relevantes, importantes e amplos treinamentos para como responder às principais objeções ao uso do shake Herbalife. Então, ela fala sobre rotulagem do produto, açúcares adicionados, fala sobre frutose, lactose, glúten, sucralose, maltodextrina resistente, maltodextrina e soja. Não deixou nenhum ingrediente polêmico, vamos colocar entre aspas, do lado de fora desse treinamento. Então, recomendo para vocês todos que são distribuidores presentes nessa conferência, parabéns para a presença. Estamos com 77 computadores conectados, o pessoal parece que tem interesse realmente nesses temas. Esse aqui, então, eu queria deixar para vocês como último slide da nossa aula sobre chá verde, a qualidade do nosso chá verde, do nosso Herbal Concentrate, os benefícios do produto e também por que que a maltodextrina está presente no nosso Herbal Concentrate e por que que a maltodextrina está presente no nosso shake e também em alguns outros produtos do nosso portfólio. As quantidades são mínimas e têm propriedades bem específicas, como vocês viram na aula de hoje, para solubilizar o produto, no caso do Herbal Concentrate, e para funcionar como um carreador de micronutrientes, no caso do nosso shake.